E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em O Conto da Aia, de Margaret Atwood. Um livro que, olha, é tão perturbador quanto essencial. Já parou para pensar nisso? Essa é a pergunta aterrorizante que dá o pontapé inicial na história. Imagina só, de um dia para o outro, tudo aquilo que a gente considera garantido, os direitos mais básicos, simplesmente, puf, desaparecem. E o que deixa tudo ainda mais assustador é essa regra, a única regra que a Margaret Atwood se impôs na hora de escrever. Cada atrocidade, cada horror que está nesse livro já aconteceu em algum lugar, em algum momento da nossa história. É isso mesmo. Desde a apropriação de crianças na Argentina até a proibição de contraceptivos na Romênia para forçar um aumento populacional. Então, nesta análise, a gente vai entender por que essa história não é bem uma ficção científica, mas sim um aviso bem sério. E fica até o final porque o epílogo muda completamente o jeito que a gente enxerga a história inteira. Bora lá? Ok, vamos começar a entender isso direito. Para a gente sacar o que é Gilead, primeiro a gente precisa entender o contexto em que essa história toda foi criada. O livro foi publicado lá em 1985, bem no meio de uma época de ascensão conservadora, com debate super acalorado sobre o papel da mulher na sociedade, e aquela regra da Atwood de só usar horrores que já aconteceram na história é justamente isso que faz a obra ser tão visceral, tão assustadora. Não é sobre um futuro distante, é sobre o nosso passado e, de certa forma, sobre o nosso presente. Mas tá, como é que uma democracia como a dos Estados Unidos simplesmente desmorona e dá lugar para Gilead? Olha, não foi da noite para o dia. Foi uma série de passos muito bem calculados. Primeiro, uma crise de fertilidade que serviu de desculpa perfeita para um grupo extremista chamado Filhos de Jacó. Aí veio um golpe que suspendeu a Constituição. Tudo em nome de restaurar a ordem, claro. E o golpe final, o mais brutal, o controle econômico. No momento em que congelaram as contas bancárias das mulheres, o regime tornou todas elas instantaneamente dependentes e sem poder algum. E para manter o controle total da sociedade, Gilead cria um sistema de castas super rígido, todo codificado por cores. Cada mulher é reduzida a uma única função e isso fica visível para todo mundo através da roupa. Das esposas elite, de azul, até as aias, de vermelho, que é o símbolo da função reprodutiva delas, a identidade de cada uma é completamente apagada. Mas e aí, como é viver nesse mundo? A história é toda contada pelos olhos de uma pessoa só. A nossa narradora, a Offred. Este slide aqui mostra o contraste brutal da vida dela. Offred nem é o nome real dela, sabe? Significa de Fred, ou seja, ela é propriedade do comandante dela. Ela perdeu absolutamente tudo: sua identidade, sua família, sua autonomia. As memórias que ela tem da vida de antes se tornam o único ato de rebeldia silencioso que ela pode ter. O centro da vida do Maaya é a tal da cerimônia. O regime tenta justificar isso usando a Bíblia, mas não vamos nos enganar. É violência sexual sancionada pelo Estado, uma coisa totalmente desprovida de humanidade e que foi transformada num dever mecânico e aterrorizante. A vida da Offred é uma teia complexa de vigilância constante e relações proibidas. O comandante, por exemplo, busca com ela uma conexão intelectual que ele mesmo ajudou a destruir. O Nick representa um vislumbre perigoso de desejo e escolha. E o destino da Moira, a amiga indomável dela, só mostra o poder que o regime tem de quebrar até os espíritos mais fortes. E conforme a Offred vai tentando navegar por esse mundo, as paredes começam a se fechar. E isso leva a um clímax, assim, super tenso e ambíguo. De repente, tudo desmorona de uma vez só. A única conexão que ela tinha com a resistência, um grupo secreto chamado Mayday, desaparece. A esposa do comandante, a Serena Joy, descobre as traições. Para Offred, parece que não tem mais para onde correr. O fim parece certo e terrível. É aí que a temida Vanpreta chega. Mas é o Nick quem a leva, sussurrando uma única palavrinha de esperança: Mayday, o nome da resistência. Com essa frase que dá um frio na espinha de tão incerta, a história da Offred acaba. A gente não sabe se ela está sendo salva ou se está sendo levada para a execução. O destino dela fica completamente suspenso no ar. Ou pelo menos era o que a gente pensava. E então, quando parece que tudo acabou, o livro nos joga lá para frente no tempo. Um salto chocante de quase 200 anos no futuro, para o ano de 2195. E aqui vem a grande virada do livro. A gente está num simpósio acadêmico, num futuro onde Gilead já caiu e virou objeto de estudo. A história da Offred sobreviveu em fitas cassete,
Mas o sofrimento dela agora é analisado como a distância fria, clínica. A tirania acabou, mas o destino pessoal da Offred, esse se perdeu na história. Tá, mas então, por que um livro de 1985 parece ser mais relevante hoje do que nunca? É porque os temas são atemporais. A luta pelo controle do corpo, o jeito como a gente vai aceitando pequenas perdas de liberdade até não sobrar mais nenhuma, e o poder de contar a própria história como uma forma de sobreviver. Gilead é um alerta sobre como a democracia pode ser frágil. E a ficção foi muito além das páginas. Hoje em dia, aquele uniforme vermelho das aias é um símbolo visual poderosíssimo usado em protestos pelos direitos das mulheres no mundo todo. É um lembrete visual do que está em jogo. Essa frase que a Offred encontrou arranhada no armário virou o lema do livro. É uma mensagem de desafio. Noli te bastar descarborum dorum. O Conto da Aia é um livro pesado, sim, mas super essencial, porque ele nos lembra que a liberdade é frágil e precisa ser defendida. E aí, o que acharam da análise? Se curtiram, deixa um like aqui para ajudar o nosso trabalho a crescer. Não esqueçam de se inscrever e ativar as notificações. E agora a pergunta que não quer calar. Qual livro deveria ser o próximo analisado aqui? Deixem as sugestões nos comentários. A gente lê tudo. Até a próxima!